O que ninguém diz, porque não há interesse em dizer, é que existe uma saída gigantesca de dinheiro, de modo oficial, que é canalizado todo ele para pagamento dos juros gigantescos, os maiores do mundo, com que é pago o serviço da dívida interna. Serviço da dívida interna? O que é isso? Essa história é um pouco complicada. Já há pouco mais de uma década, vem crescendo assombrosamente uma dívida do Tesouro Nacional chamada de dívida interna, que consiste em dinheiro que o governo apanha de investidores nacionais para pagar suas contas relacionadas com o funcionamento da máquina estatal. Como garantia desse dinheiro, tomado emprestado, o governo emite papéis, chamados títulos, e para atrair investidores oferece taxa de juros exorbitantes. Veja só, em 95 foram pagos 23 bilhões de dólares com juros da dívida interna. Em 96 foram 16,6 bilhões de dólares, só de juros da dívida interna. Mais 7 bilhões pagos com juros de parte da dívida interna que foi transformada em dívida externa. Se a receita da União em 96 foi de 96 bilhões de dólares e o gasto total com juros da dívida interna foi de 23,6 bilhões, pode-se afirmar que, para cada R$ 4 arrecadados, um foi para o pagamento de juros da dívida interna. E ainda existe muito, muito mais. O governo toma emprestados, através do Banco Central no exterior, dólares para manter artificialmente suas reservas, que rendem para o Brasil cerca de 5% ao ano, mas paga aos credores juros de 15% ao ano. Essa diferença absurda de juros, em torno de 10%, sobre os 60 bilhões de dólares, vai representar uma perda de 6 bilhões de dólares. E pior ainda, existe uma dívida em moeda estrangeira que não é registrada, que não é mencionada, que não é calculada pelo governo, dinheiro para especulação pura. Sob o título de portfólio para aplicação em papéis, em 1996, entraram 100 bilhões e saíram 65 bilhões. O saldo foi de 35 bilhões, mas quanto que os capitalistas ganharam de fato? Foram os ganhos sobre os 100 bilhões e os ganhos sobre os ganhos, tudo em reais, com as nossas taxas internas, que foram em 96 cerca de 20% ao ano. Foram bilhões de dólares registrados em lugar nenhum. Agora veja, a verba federal destinada à saúde em todo o Brasil em 96 foi de 14 bilhões de reais para o ano inteiro, enquanto só de juros da dívida interna e externa foram pagos no mínimo cerca de 30 bilhões de reais. Pagamos de juros em um ano o dobro de tudo aquilo que se gasta com o Sistema Único de Saúde, no mesmo período. Assim não dá para aguentar. Esse é um problema fundamental, sem dúvida, que desvia dezenas de bilhões de dólares por ano. As privatizações implicam desvio de centenas de bilhões de dólares. E há muito mais, tudo oficializado. Só o patrimônio da Vale do Rio Doce é de no mínimo 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Assim a gente entende por que não há dinheiro para a educação, para a saúde, para as estradas, para o serviço público em geral. Não há dinheiro para nada que seja relacionado com a vida do povo brasileiro. Ou seja, para eles tudo, para o povo brasileiro nada. Então não há saída. É claro que há. O essencial é voltar à realidade. É ter coragem para enfrentar a armadilha que nos foi imposta pelos donos do mundo que comandam o sistema financeiro internacional. Só há uma saída. É a ruptura com o sistema financeiro internacional.